O que eu tenho visto em prática hoje é que a medicina integrativa, independente de ser integrativa ou tradicional, eu tô aqui para falar a verdade, virou um lobby mesmo de vitaminas. É passado para o paciente muitas das vezes aquilo que ele não precisa, de forma errada. Você vê receita com vitamina lipossolúvel com hidrossolúvel. Você vê paciente tomando coenzima Q10 quase na hora de dormir. Coenzima Q10 é um transportador de elétron intracelular para melhorar a atividade mitocondrial, melhorar a cognição, a disposição. Aí, ao mesmo tempo, tá tomando, às vezes, achaguana, ginseng, rhodiola rosa, ou até melatonina para dormir, junto com coenzima Q10. Às vezes a pessoa tem uma pressão muito baixa e já começa de manhã tomando magnésio, por exemplo, com altas doses de malato. Magnésio de malato por ter ácido málico que estimula a produção de dióxido nítrico, que faz mais vasodilatação. E muitas pessoas têm pressão baixa ou por uma hipocloridria ou por um problema a nível medular das adrenais, porque a parte medular das adrenais produz norepinefrina que faz vasoconstrição. Então, quando você começa a ter uma exaustão adrenal, você vai diminuindo a produção de norepinefrina e começa a ter uma ação vasodilatadora maior do que vasoconstritora. Ao mesmo tempo, muitas pessoas, devido à deficiência de iodo, não produzem ácido clorídrico de forma eficaz e começa a diminuir a absorção de aminoácidos que são essenciais para a formação de neurotransmissores. Aí começa a ser uma pessoa de pressão mais baixa. Aí já começa amanhã tomando um magnésio, dose cavalar, que faz vasodilatação. Tomando às vezes de manhã, por exemplo, complexo B, poxa, complexo B, muitas das vezes pode dar sono. É uma coisa que você vai dar prioridade aí, à tarde, ou antes do almoço, ou de preferência, 30 minutos antes do jantar. Pessoas aí usando vitamina D sem vitamina K2, não se usa vitamina D sem vitamina K2, vitamina D aumenta a absorção de cálcio a nível intestinal e diminui a excreção a nível renal. Quando você usa vitamina D sem vitamina K2, você começa a calcificar tecidos moles. Pessoas usando T3 sem ser slow release e além do mais uma vez ao dia. Às vezes tem que usar slow release uma vez ao dia. Mas sempre slow release aumenta a meia-vida. Pessoas tomando dose de cavalar de zinco, dose de cavalar de selênio. Excesso de selênio causa queda capilar. Então não é simplesmente sair complexo B, muitas das vezes pode dar sono. É uma coisa que você vai dar prioridade aí, à tarde, ou antes do almoço, ou de preferência 30 minutos antes do jantar. Pessoas aí usando vitamina D sem vitamina K2, não se usa vitamina D sem vitamina K2, vitamina D aumenta a absorção de cálcio a nível intestinal e diminui a excreção a nível renal. Quando você usa vitamina D sem vitamina K2, você começa a calcificar tecidos moles. Pessoas usando T3 sem ser slow release e além do mais uma vez ao dia. Às vezes tem que usar slow release uma vez ao dia. Mas sempre slow release aumenta a meia-vida. Pessoas tomando dose de cavalar de zinco, dose de cavalar de selênio. Excesso de selênio causa queda capilar. Então não é simplesmente sair simplesmente enchendo o paciente de vitaminas e minerais, não. Você tem que entender o corpo como um todo, poxa. Às vezes você está alimentando verme. Às vezes o cara está com desnutrição porque ele está com excesso de verme. Às vezes, antes de repor aminoácidos, você tem que tratar a parte estomacal porque ele não está absorvendo de forma eficaz. Às vezes a pessoa tem TSH elevado, mas você não precisa entrar com hormônio da tireoide, porque o TSH, ele também, junto com a prolactina, melhora o sistema NIS, que são cotransportadores de iodo para dentro da tireoide. Aí já dá logo o hormônio. Então, não é porque é integrativo que conhece não, viu? Vou falar a verdade, não consigo colocar 10 na mão que presta. Pega os trem de orelhada, faz o paciente gastar uma fortuna de protocolo e não resolve nada, nada.
Às vezes é uma coisa momentânea que você usa ali, você toma um soro de antifadiga mitocondrial, dá um up, não trata a causa de nada, gasta 15 mil reais, na hora que para, volta tudo novamente, porque não tratou a causa do seu problema. Peguei esses dias, doutor, fui numa médica integrativa e tudo, tenho mioma, endometriose, tomando DEA e testosterona. A via do DEA, testosterona estradiol, poxa. Endometriose é predominância estrogênica. Mesmo quando chegar um paciente no meu consultório, doutor, eu tenho intolerância a glúten. Ele sai com a prescrição, tome glúten. Então cuidado. E muitas das vezes o seu problema pode estar na boca. Às vezes você está gastando uma fortuna para melhorar sua disposição, sua energia, sua atividade mitocondrial, sendo que, na verdade, se você não tratar o dente, você não vai resolver seu problema. Tá? Se liga. Dentista biológico é a mesma coisa. Já sai logo arrancando a amálgama do povo. Faz uma tomografia, poxa. Vê se o dente está morto primeiro. Porque às vezes você vai tirar amálgama de um dente que já morreu. É a mesma coisa de eu enterrar um defunto, depois ir lá e tirar a roupa dele. Pra ele viver. Dando um exemplo. Não, faz uma tomografia para quê? Para você evitar gasto do seu paciente. Porque se o dente já morreu, poxa, o que adianta tirar amálgama? Verdades sejam ditas. Não estou aqui para defender ninguém, estou aqui para trazer a verdade. Independente de ser integrativo, tradicional, vou trazer a verdade. Ah, eu tô com a testosterona baixa. Aí gasta 15 mil reais para colocar implante de testosterona, sendo que na verdade o DEA tá baixo. DEA é precursor da testosterona. Você tem que regularizar o quê? Mas antes de passar o DEA, você tem que avaliar se a pessoa não tem predominância estrogênica. Às vezes a pessoa está com a progesterona baixa, não é saindo dando progesterona. Pera aí, será que a pessoa tem colesterol baixo, contenção metálica? Será que a pessoa tem excesso de cortisol que está diminuindo a produção da progesterona? Porque os dois competem tanto na produção, quanto no carregamento, quanto na ligação do receptor. Será que a pessoa tem hipotiroidismo, porque T3 baixo, inibe a enzima P450-SCC, converte colesterol em pregnenolona, que vira progesterona? Por que o cortisol está baixo? Será que é desnutrição? Não, dá progesterona, dá cortisol, dá DEA, dá testosterona. Ai, mulher na menopausa, precisa modular o hormônio, aí usa estriol e estradiol à noite, que diminui melatonina, a pessoa dá insônia. Aí usa progesterona via oral, que tem primeira passagem hepática, vira pregnanidiol, causa câncer de mama. O corpo não é só saber trem de orelhada, não. Tem que saber o horário, tem que saber a dosagem, tem que saber o momento certo de usar. Tem que saber se às vezes você não tem que limpar o corpo antes de usar um certo hormônio. Por exemplo, se a pessoa tem candidíase sistêmica, ela dá efeito colateral quando usa progesterona. Então, cuidado. E aqui não, detergente, que a gente bota a boca no trombolho, fala a verdade, porque eu tô do seu lado. É o que eu falo, tudo na vida é questão de propósito. Você tem que entender o seu propósito. Propósito é uma coisa, amizade é outra. Eu tenho inúmeros amigos que são produtores de leite de vaca. Leite de vaca para bezerro. Leite de vaca é péssimo para a saúde. Pega uma criança, faz um teste, pega uma criança que tem asma, crise, bronquite recorrente, tira o leite de vaca por 7 dias e dá um relato aqui. Então eu não vou defender ninguém. Se é um amigo, se é não sei o que, eu não vou falar disso porque minha amiga é dermato. Não vou falar disso porque meu amigo é oftalmo. Aqui não, detergente, que é gordura de picanha. Falo mesmo. Vai continuar sendo meu amigo? Vai. Se não vai, vai se lascar, porque meu propósito eu vou continuar do mesmo jeito. Bom dia, e educado respondem.